Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live. Hoje a gente vai falar de consumismo infantil. Deixa eu colocar aqui. Eu vou falar com a Maria Belintani, desculpa, e a gente vai falar sobre como as crianças são incentivadas hoje em dia a consumir e são incentivadas ao consumismo infantil. A Maria já está aqui. Vamos ver se funciona aqui. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Olá! Olá, Olá, tudo Priscila. bem? Tudo e você? Tudo bem também. Queria dizer que é um prazer ter você aqui. Eu estou lendo seu livro, te conheci Ai, através da professora Denise e estou lendo seu livro. Eu achei extremamente rico, então é uma honra ter você aqui, poder compartilhar com as pessoas que estão assistindo, com os meus seguidores, o seu conhecimento aí, que é extremamente importante. Eu acho que vai fazer muita diferença na vida das pessoas aqui. Então, muito eu, obrigada. imagina, eu que agradeço a oportunidade, viu, Priscila? Eu tenho acompanhado seu trabalho também. Me impressionou porque as postagens são muito interessantes e bem pertinentes àquilo que eu tenho, assim, defendido, estudado. Então, eu acho que é um encontro muito benéfico para todos nós. Sim, eu me identifiquei com várias passagens do livro, mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu queria que você começasse se apresentando, então, para as pessoas que estão assistindo te conhecerem, saber um pouquinho da sua história aí para a gente poder começar. Bom, em primeiro lugar, né, eu agradeço a oportunidade, como eu já falei. E você que está aí me ouvindo, né, quer saber um pouquinho de mim, é o seguinte: eu sou professora há mais de 30 anos e doutora em educação, e no doutorado eu desenvolvi uma tese focando os pré-adolescentes, né? Que é aquela fase dos 9 aos 13, às vezes os 14 anos. E eu me deparei com resultados assim surpreendentes e eu percebi que as crianças se identificavam muito com as questões que a televisão trazia, né? Minha tese já tem algum tempo, então naquela época não tinha questão do YouTube e isso. Mas era muito intenso os jogos, era muito intenso os comerciais, que hoje estão um pouquinho mais restritos e extremamente vulneráveis. Elas recebem dinheiro, recebiam e ainda recebem dinheiro sim da família, o que as fazem consumidoras. Elas são tratadas pelo mercado desde a década de 80 como consumidoras, como clientes, gente. Consumidor todos nós somos, certo? Porque a gente compra coisas para viver, não tem jeito. Mas tratar uma criança como cliente é uma guinada, é uma sacada do marketing muito grande. E eu fiquei assustada com isso, né? Eu fui ler bastante e quanto mais eu li, eu falei assim, gente, as nossas crianças efetivamente nem as nossas famílias sabem o que está acontecendo, né? E de lá para cá, eu e um grupo de amigas, né, fizemos a teses voltada para essa questão do consumo, inspiradas também pela professora Marianela Denegri, que é referência na América Latina na área e no tipo de pesquisa que ela ainda continua desenvolvendo, né, em vários países. E a gente começou a trabalhar a questão do dinheiro, da educação econômica, da alfabetização econômica, o que foi nos aproximando do contexto da escola. Tanto que agora, nessas próximas 5 semanas, eu estou fazendo lives justamente do lançamento do livro, que foi em 2019, depois parou tudo, né? Para que a gente possa explicar
um pouco das nossas teses justamente para fornecer à população conhecimento. Então, E eu, é o livro que eu comprei, esse que vocês estão em lançamento, que é o Educação Econômica para Consumo, né? É esse. esse. Uhum. É esse que eu tô vendo. E tem esse que é muito bom também, Sim, modéstia à eu só parte. anotei, porque eu tô vendo o seu curso também. Eu vi no curso que você falou, já tá anotado já. Vai ser a minha segunda leitura. Então tá bom. E eu tô à disposição, qualquer dúvida, tá, Então, Priscila? vamos continuar a nossa parceria ao longo da nossa De jornada. todo. E aí, Priscila, nesse contexto todo, eu me aposentei e resolvi, né, depois de um pouquinho mais de idade, abrir um canal, abrir um meio de comunicação nas redes sociais, porque o meu objetivo era divulgar, era não, ainda é, divulgar conhecimento científico a partir da fala de mestres, de doutores, mas de uma maneira que chegue na pessoa comum, como eu, como você, porque por que é comum? Por que eu me sinto comum? Porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque eu sou dona de casa, porque eu lavo roupa, porque eu cozinho. Eu não cuido mais de criança, porque meus filhos cresceram. Sim. Mas eu tenho. Eu ainda sou mãe, eu ainda tenho essas preocupações. Né? Eu sou filha, então eu tenho uma vida que é próxima à vida de qualquer pessoa. Eu tive o privilégio de poder entrar em contato com essas teorias, abrindo um universo de compreensão a respeito da criança e do adolescente. Né? A minha fundamentação base é a teoria piagetiana, mas eu fui estudar psicologia do dinheiro, a psicologia econômica, para entender o comportamento não só da criança, das pessoas na sua relação com o dinheiro e consigo mesmo, né? Porque se a gente quer valorizar, deixar o mundo para os nossos filhos, a gente tem que começar com os valores. Não tem material que substitua isso. E faz. São 2 anos, eu acho que esse ano está completando 2 anos, isso mesmo, 2001, 2 anos que eu tenho usado as redes sociais para divulgar conhecimentos de todas as áreas, para facilitar, para chegar nas pessoas quem é a criança de hoje, o que a ciência tem descoberto. E muitas vezes, para a gente agir com a criança de hoje, eu também tenho que me conhecer, que no caso é o curso que você está fazendo, né, Sim. sobre o comportamento financeiro do século Do século XXI. XXI. Uhum, é esse mesmo que eu estou fazendo. E eu acho incrível, assim, que é uma maneira, né? Eu percebi isso no livro, apesar de eu achar que o livro traz muita informação, né, científica e tudo mais, tem as pesquisas e tudo, eu acho que é uma maneira da gente entender de uma maneira simples, né? Qual que é o impacto que o saber e o não saber, né, sobre a alfabetização econômica mesmo, né, que é como vocês chamam no livro, que eu achei incrível, ela impacta na nossa vida, no nosso dia a dia e na vida das crianças, né? Até queria começar te perguntando quais são os hábitos de consumo que vocês observaram durante as pesquisas, assim, que as crianças reproduzem mais? Porque eles são espelhos da gente, né? A gente sabe que eles reproduzem muito isso. Mas quais são os hábitos, assim, que seriam hábitos para a gente ficar atento? Primeiro hábito de consumo que eles possuem. Você dá dinheirinho para a criança. Em que sentido é esse dinheirinho? Você acha que moedinha, R$ 1, R$ 2, R$ 5 não é dinheiro. Então, quando você dá, tó filho, esse dinheirinho, às vezes tem aquele contexto de carinho, mas você dá o dinheirinho para ele gastar de qualquer jeito e sequer pergunta para ele o que ele vai comprar. Priscila, além de fazer a pesquisa, eu era diretora de escola e na época eu não tinha a mesma consciência. Eu tinha cantina na escola.
Então as crianças chegavam lá com a mãozinha fechada, com as moedas, punham o dinheirinho em cima do balcão e falava assim: tia, o que que dá para comprar com esse dinheiro? Incrível. É O muito que que comum. dá para comprar? Não interessa o que, ela quer comprar. O Incrível. hábito de consumo da criança vem exatamente dessa primeira amostra que a gente dá para ela. Que o dinheiro é dinheirinho, que você pode comprar qualquer bobaginha, que eu não preciso pensar. E assim, se eu compro e comprava bobaginha mesmo, porque era balinha, pipoca, todas essas porcarias que eu confesso ter na escola, porque até então essa consciência eu não tinha. E eu tô falando o quê? De 20 anos. Sim, mas eu acho que também tem um outro ponto, Maria, que é o seguinte, assim, a gente não oferecer, né? Eu vou fazer um post, fiz um post sobre isso para publicar essa semana. A gente não consegue controlar o mercado todo, né? E o mercado de publicidade é enorme e tem uma força muito grande. Então, o que a gente pode fazer também é conscientizar as crianças, né? Eu acho que é isso que vocês trazem muito ali no livro. Eu acompanho um pouco do seu trabalho, eu acho que é isso que você traz, né? Essa consciência, e é o que eu falo também. Porque o fato de você ter a cantina na escola, né? Poderia atender algumas crianças que a família tem essa consciência, né, econômica e tudo mais, né? O que teria que acontecer? Essa criança também está preparada, né, para não gastar esse dinheiro, ser orientada a poupar, ser orientada que qualquer valor, qualquer moeda pequena tem valor. E a gente começa isso de cedo, né? Exatamente. A gente começa cedo quando nós vamos para o supermercado sem fazer uma lista. Sim. E a gente tem um hábito de considerar a criança o centro do universo da nossa casa, mas ao mesmo tempo é antagônico, Priscila, porque ao mesmo tempo que a gente passa por uma fase extremamente rica de valorização da infância, nós também passamos por uma fase um pouco deturpada, porque a gente valoriza a infância dando coisas, mas não trazemos essas crianças para participar do cotidiano. E eu não estou falando de participar de um cotidiano, Priscila, tem que lavar, tem que arrumar. Não, filho, vem cá, vamos fazer a lista do supermercado, me ajuda a verificar o que, que tem na despensa. Vai lá, dá uma olhada. Tem macarrão? Mãe, não tem. Sabe? Essas coisas pequenas. Isso dá muito trabalho. Sim. Porque você vai levar mais tempo para fazer a lista. Você vai perder a paciência, porque entre a lista e uma coisa, a criança se distrai. Só que isso é educar, Priscila. Se eu educo essa criança agora, se eu trago ela para participar desde pequena dessas pequenas ações dentro da minha casa, eu também preciso mudar o meu hábito, certo? E eu Sim. estou ensinando valores. Quando essa criança for adolescente, né? E ela estiver vulnerável também socialmente, mais ainda, né? Porque na adolescência é uma vitrine de exposição, é uma fase extremamente complicada, dolorosa, dolorosa, viu, gente? Crescer é doloroso e o adolescente sofre muito e nós deixamos ele muito isolado em casa. Então, quando ele chega nessa fase da adolescência e começa a querer as coisas, por quê? Principalmente porque ele precisa se autoafirmar. Então, ele quer a blusa X, ele quer não sei o quê. Você não ensinou ele a dar valor para o trabalho, você não ensinou ele a compreender a dinâmica da casa e aquilo que ela exige em termos de dinheiro. Você não precisa falar em valores para o seu filho, porque às vezes você não quer falar o quanto você ganha. Eu entendo isso perfeitamente. Sim. Né? Criança língua solta, fala, você não quer entrar nesse mérito.
mas participar de um orçamento é completamente diferente. É dar o senso real e mais, você constrói uma resistência na criança que com o dinheiro ela não tem que comprar qualquer coisa, que ela precisa ficar sim satisfeita com aquilo que ela é. É um outro tipo de construção. Isso se chama educação, é a educação financeira, é o comportamento financeiro. Sim, e a relação também que a gente constrói com a criança, né, ao longo desse tempo. Porque a criança, eu acho que na primeira infância, ela tem essa necessidade de pertencimento na família, né? E quando a gente abre espaço para essa criança participar, para essa criança pertencer realmente, ela se sente útil, ela se sente participativa, ela se sente importante na família. Eu acho que a hora que chega na adolescência, esse pertencimento ele passa a ser o grupo de amigos, né? E se ela teve essa estrutura em casa, ela passa a entender que ela não precisa comprar a roupa de marca que o amigo tem para ela pertencer àquele grupo, que ela não precisa comprar o tênis, que ela não precisa, não é o dinheiro que vai fazer esse pertencimento, né? E eu acho que é extremamente importante. E é difícil, realmente, eu concordo que é difícil educar. Aqui as meninas estão escrevendo, ó, a Sabrina falou que ter filho realmente não é fácil quando a gente faz essa opção de ter os filhos, né? A gente sabe que é trabalhoso. Mas o que eu acho é que quando a gente abre espaço para isso acontecer, vai se tornando mais fácil, né? Quando faz parte ali da rotina. Muitas vezes a gente pode estar sem paciência, a gente pode estar cansado, mas isso vai acontecer um dia, no outro dia vai ser mais fácil, no outro dia a criança já vai compreender alguns conceitos, né? E ao longo do tempo, isso vai fazendo parte da rotina deles, né? É meio que o que Montessori fala muito, né? Da gente dar autonomia para a criança, da gente deixar a criança fazer por si só, que enquanto a criança não pedir ajuda, a gente deixar ela fazer, né? Ter essa paciência também de esperar o tempo da criança, né? Eu acho que isso é importante também. Perfeito. Essa colocação que colocaram aqui, né? Educar filho é difícil, viver é difícil. E eu quero colocar três coisas. Primeiro, um conceito e depois duas situações. Tem um conceito na economia, aliás, a economia, ciências econômicas, ela gira em torno de um conceito. O principal que eu diria dentro da economia é o conceito de escassez. Porque você tem que administrar os escassos recursos. Ah, mas é porque eu não tenho muito dinheiro. Não, o dinheiro ele é escasso de qualquer Para forma, porque todo se mundo, para todo mesmo sendo mundo. milionário, né? Não dá para comprar tudo. Exatamente, ele é escasso. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela usar indevidamente, ela fica pobre, como vocês já devem ter visto vários casos nesse sentido. Então, nós temos o conceito de escassez dentro do nosso cotidiano, até no cotidiano da empresa. Se a empresa largar a mão de cuidar dessa escassez, ela vai à falência. E nós estamos falindo com a educação dos nossos filhos, porque a gente não está dando o conceito, e não é explicar a palavra. O exemplo da lista do supermercado é um dos conceitos. O outro, por exemplo, é você, mas eu apago a luz, eu fecho a torneira. Legal, só que assim que você passa numa loja, tá escrito lá, promoção. Você entra e o cartão de crédito, isso é não administrar o dinheiro. Olha que coisa de louco, né? Porque está relacionado à identificação, a publicidade coloca bem claro para você. Você pode ter tudo o que você quer para ser feliz, desde que você tenha dinheiro. E tem que ser agora, né? Então, o tempo é escasso. Eu vendo o conceito de felicidade a partir dessa chamada, esse gatilho emocional, é agora, vamos. E nós passamos isso para as crianças. Aí nós temos crianças ansiosas, cometendo suicídio. Gente, o que é isso? É fruto dessa falta de olhar para a criança
e de observar que ela necessita de um tempo. Ela não precisa correr, o tempo é escasso, mas ela não precisa viver tudo no momento só. Ela não precisa ser uma mocinha com 5, 6 anos, nem um rapazinho com essa mesma idade. A Sim. gente não pode adultizar a criança porque, com esse conceito, ai, porque ela fica linda de saltinho. Ela é criança. Então a gente tem que entender o que uma criança precisa. E Priscila, aí quando a gente analisa um dado da realidade e nós observamos, por exemplo, aqui, você está longe, eu não sei se você tem o Serasa Experian, ele vive fazendo, né, pesquisa para saber o nível de endividamento das pessoas, assim como o IBGE e tal. E aí, a faixa etária dos 18 até os 25 anos, aproximadamente 24, 25% da população está atolada em dívidas. E que tipo de dívida? São dívidas que dizem respeito a vestimento, vestimenta, né? Acessórios, balada, happy hour, eletrônicos. Por quê? A gente foi ensinando essas crianças a viver o agora, que quando elas recebem o primeiro salário, elas já gastam tudo. O primeiro, o segundo, o terceiro, O o décimo quarto, terceiro, né? o 13º, e elas não preveem o futuro. E aí, esse é um exemplo. O outro exemplo, meu filho começou a trabalhar, ele está com 23 anos. Né? Ele arrumou, está estudando, mas falei, mãe, eu acho que eu vou trabalhar online, beleza. Aí eu falei assim, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Mãe, o meu primeiro salário eu vou torrar. Eu arregalei o olho e falei assim, torrar? Eu falei assim, não, mãe, é só o primeiro. A partir do segundo eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Então, veja, o que, que eu quero trazer? Nós temos vontade. Eu não vou falar para o filho não torrar o primeiro salário dele, mesmo discordando. Porque essa é uma experiência que ele vai ter que passar. Porque ele vai ter que amargar, ficar sem dinheiro até o mês seguinte. Vai doer em mim isso. E a hora que ele vier para mim, você tem dinheiro para me emprestar? Eu vou falar: não. Você não previu? Vai ser difícil, eu tô vendo só a hora que vai acontecer, mas se eu conheço, ele não vai pedir emprestado, porque ele vai cair em si da bobagem que ele fez. Isso E é eu acho ter que que eu acho esperar. que passa muito pelo nosso autoconhecimento também, né? Porque a gente muitas vezes acaba projetando nos nossos filhos desejos nossos, e incentivando, né? Esse consumo, incentivando, né? Esse negócio do agora que você falou é exatamente isso. Essa ideia de que só se vive uma vez, de que eu posso morrer amanhã, né? A probabilidade da gente morrer amanhã é muito pequena. A probabilidade da gente viver até os 100 anos ela é muito maior, mas a gente culturalmente, o brasileiro não tem, né, essa visão ainda de pensar no longo prazo. A gente é muito imediatista. Eu acho que isso também, você que estudou sobre isso muito mais do que eu, né? Porque eu não sou uma especialista em finanças para adultos, mas eu acho que a gente carrega isso da época da alta da inflação, né? Dos anos 80 lá, a gente carrega muito isso ainda nos dias de hoje, né? Mas ainda assim, se a gente não se conscientizar, se a gente não buscar esse autoconhecimento, é assim que a gente vai ensinar as crianças, né? Exatamente. E olha, Priscila, tem essa memória em relação a essa memória recente, né? Uhum. Que você comentou, a época da inflação, esse tipo de coisa. Mas eu estava fazendo, eu li uma coisa e depois eu falei, não, eu vou buscar mais informação. E diz respeito a exatamente isso que você está falando. A expectativa de vida nos últimos 70 anos, ela praticamente dobrou. Na década de 50, aqui no Brasil, as pessoas morriam com 40 anos. Hoje, em 2021, a expectativa de vida foi para 75 anos.
Então, a população ainda também tem esse aspecto, não aprendeu a planejar o Sim, futuro, né? Tem esse outro aspecto cultural que não é só pertinente ao Brasil, né? Tem vários países, enfim, a gente não pode falar o que a questão é central. E que a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, porque o dinheiro, apesar dele existir desde o do século 3, 4 antes de Cristo, né, as moedas que foram criadas, o dinheiro ele está se transformando de uma maneira muito interessante. A ponto, eu mal acostumei com o dinheiro em espécie. Aí depois eu já posso pôr o dinheiro no banco. Ele desaparece da minha mão. Agora tem o cartão de crédito e eu tenho que ver lá os números e ninguém vê. Né? Essa é a a alfabetização financeira. Agora a gente está num outro processo, é o Pix. É Pix para lá, Pix para cá, e que se você não verifica, foi todo o seu dinheiro nesse Pix. Não que o Pix seja culpado de alguma coisa, mas é sim. essa percepção de que o dinheiro está se esvaziando. E depois, para complicar, tem as criptomoedas. Ou seja, o dinheiro está sim se transformando. E cada vez mais ele é digital. E a gente perde a noção de contar. Então, a primeira coisa que eu penso que é importante, não só para o adulto, mas também para a criança, ela ter sim o contato com a moeda, de juntar, de guardar, de contar, é a Exatamente. moeda, é a nota, aprender a conservar, justamente para, ó, é isso que a gente vai levar no banco e deixar guardado. Eu vi que a base do trabalho de vocês no livro é baseado no Piaget, né? E o Piaget fala muito disso, né? Da construção do concreto, do pensamento concreto, para depois você ir para esse pensamento abstrato, né? Porque o dinheiro virou abstrato, né? E hoje a gente vê muito isso. A Sabrina até falou aqui que tem que ser assim com a mesada também. Eu sou uma defensora da mesada nesse sentido, porque eu acho que a mesada ela é uma oportunidade da criança ter esse contato com o dinheiro. Mas a gente tem que saber como ajudar a criança, né? A gente tem que ter essa consciência. E a criança, para ela construir esse pensamento de entender que a conta no banco, que o dinheiro que está lá é um dinheiro limitado, né? É um dinheiro que é finito, que ela não pode gastar, a Deus dará, ela precisa antes ter esse contato com o dinheiro. Eu até fico na dúvida, né? Meu marido é da área de IT, né? De TI. E a gente, um tempo atrás, estava conversando assim, como que a gente vai. Porque eu acho que o dinheiro físico mesmo, ele vai desaparecer, né? E como que a gente vai ensinar as crianças sem ter o dinheiro físico? Porque eu acho que é muito importante passar pelo concreto, né? Pela vivência, de pegar o dinheiro, de sentir, de ver o tamanho da moeda, de ver a diferença de peso, de sentir o cheiro, né? De ter o contato para depois conseguir abstrair, né? Então, eu acho Eu que acho é que muito interessante. a gente vai Pode ter que brincar de dinheirinho, viu? Porque não vai, porque isso, essa fase para a criança, e nesse sentido, Piaget e a Montessori, eles não falam coisas diferentes. A criança não tem ainda, e muitos adultos não têm ainda capacidade de ficar imaginando, né? Algo que é tão complexo quanto o dinheiro, porque o dinheiro ele traz em si também o significado do símbolo, o simbólico daquilo, ele representa poder, ele representa identidade. Esse é um perigo eminente, né, em todas as pessoas. E que, quando a gente tem inteligência emocional o suficiente, a gente consegue possibilitar para a criança experiências significativas e não permite, é que eu não queria usar um termo, é um termo técnico, né? Ancoragens em coisas que não fazem sentido. Contabilidade mental, que são estratégias rápidas que o cérebro usa para te dar uma resposta. Como elas são baseadas na emoção, nem sempre
elas são as mais certeiras, né? Porque é resolver rapidamente alguma coisa, é resolver de forma de você se livrar daquele peso de ter que, né, de ter que pensar. Mas aí eu tô falando baseada na teoria do Kahneman. E aí eu vou trazendo esses elementos de outras teorias para dialogar com quem? Com o Piaget. Não é contrapor. E entender o que dentro das características da criança, eu, enquanto adulto, também tenho que me corrigir. Sim, eu acho que é extremamente importante, assim, é uma das bandeiras que eu levanto, é que para a gente educar financeiramente os nossos filhos, a gente tem que entender o mínimo de desenvolvimento infantil. O mínimo, porque hoje em dia a gente não sabe lidar com dinheiro, porque a gente não nos foi oferecida essa oportunidade quando a gente era criança. E é isso que eu acabei de falar, para que a criança consiga, quando adulto, abstrair, né? Toda essa simbologia do dinheiro, conseguir entender essa abstração física do dinheiro e pensar no dinheiro dessa maneira, dessa contabilidade mental, como você falou, a gente precisa ter vivenciado, né, essa experiência física com dinheiro. E a gente cresceu numa sociedade que achava que a gente não tinha que ter contato com dinheiro, que dinheiro não era coisa de criança, que falar de dinheiro com a criança ia deixar a criança ambiciosa, né? Tudo isso que a gente ouviu, todas essas crenças que a gente ouviu por falta de conhecimento, muitas vezes, dos nossos pais. Eu acho que é um fardo pesado demais a gente culpar, né, os pais, por isso cada um fez o melhor que podia dentro do conhecimento que tinha. Você compartilhou com a gente, inclusive, né, da época que você era diretora da escola e não tinha tanta informação, mas hoje a gente está na era da informação, a gente tem aqui o Instagram, né? Onde eu compartilho, você compartilha, a Sabrina tá aqui, a Lívia, são todas pessoas que falam de educação financeira também para crianças e adolescentes. E a gente tem acesso, né? Então, buscar essa informação e se informar e para poder educar financeiramente de uma maneira efetiva, assertiva, consciente, vai fazer a diferença, né, na vida das crianças. Eu acho que essa educação financeira que a gente está defendendo, Priscila, ela é uma educação financeira de valor. Porque a gente não está defendendo o dinheiro. A gente não está, por exemplo, assim como você, eu só apoio a mesada se o adulto se decidir efetivamente ensinar o filho a lidar com o dinheiro, porque não é só entregar o dinheiro na mão dele, que dar a mesada, que vai ensinar essa criança a lidar com o dinheiro. É errôneo, ela vai descobrir sozinha, sim, a lidar com o dinheiro. Vocês podem ficar tranquilos que ela dá um jeito e descobre. Mas ela vai descobrir exatamente aquilo que a gente descobriu. Nos erros, nos acertos, e nem sempre ela está fazendo a coisa certa. Boas escolhas. Exatamente. A criança, o jovem, né? Eu não descuido dos meus filhos com 23, 24, e eu entendo que filho criado trabalho dobrado. E é assim, é para a vida inteira, e eu tenho sim que acompanhar. Eu tenho que parar de cortar caminho achando que a escola vai conseguir passar tudo, porque a escola não vai. E decidir por coisas mais rápidas para compensar a minha culpa. Porque todo mundo tem um pouco de culpa, Sim. né? Ah, porque eu não fico o tempo todo. Essas questões, elas são muito complexas. E se eu quero filhos minimamente no caminho da felicidade, eu preciso sim repensar a maneira que eu consumo e a maneira que eu lido com o dinheiro, porque isso sim é o valor que vai ser deixado para a criança. Sim. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu já ouvi muita gente falar assim, muitos pais. Eu vou dar de tudo para o meu filho, tudo o que eu não tive. E eu pergunto, o que é esse tudo que você não teve?
Não teve a bola, não teve o videogame, enfim, foram as situações de restrição material. E aí, quando eu pergunto para eles, e o que foi que você recebeu da sua família que você efetivamente vai deixar pro seu filho? A pessoa fica assim, né? Tipo, os seus valores, a sua honestidade, a sua capacidade de trabalhar, de vencer desafios. Sim. As pessoas não se enxergam valorosas para passar isso para as crianças, porque é isso que importa. Não, e assim, é o que a gente já falou, né? De você projetar na criança os seus desejos. E eu acho que o perigo disso também, que você está falando, é a gente tirar da criança a oportunidade dela sonhar, dela ter vontade, dela desejar. Porque tudo já vem pronto, né? É o videogame que ela nem pediu, é a bola que ela nem pediu, é a boneca que ela nunca sonhou, mas ela ganhou. Que desejos que essas crianças têm, né? E eu acho que isso depois acaba se tornando um problema, porque a criança ela passa a não saber mais o que ela quer, a não saber mais quais são os desejos dela, porque ela foi sempre guiada pelos desejos dos pais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, assim, é um tema difícil, eu acho, a educação financeira para tratar, porque as pessoas têm muita resistência. Eu acho que, assim, a educação financeira está pau a pau ali com a educação sexual, se a gente for falar o que permeia. Nossa, eu concordo. Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com esses temas, né? E me dói o coração, assim, eu tô todo dia aqui, tô todo dia falando, porque eu acho que muitos pais acabam deixando a oportunidade de passar uma janela que é tão pequena para educar financeiramente e vai colher os resultados, né? Ou os ônus disso lá na frente, né? Quando a criança não tiver mais. É lógico que dá sempre, né, para educar e tudo mais, mas é muito mais difícil, né? A gente sabe que na infância, onde a criança é uma esponjinha, né? Onde o cérebro está fazendo as maiores conexões neurais ali, é onde a criança está aprendendo efetivamente, é muito mais fácil aprender esses valores que você está falando, esses conceitos que a gente está discutindo aqui na infância, do que tentar fazer isso com a criança quando ela é mais velha, está na adolescência ou no início da vida adulta, né? Não, não tenha dúvida. Eu concordo em grau, número e gênero. E você fez uma comparação muito interessante quando você falou assim, ela tá pau a pau com a educação sexual. E tem uma pessoa que É a colocou assim, Sabrina, eu acho que a educação... É, a Camila, é isso? Sabrina. Que a educação financeira é mais tabu. E olha, eu vejo a dificuldade, por exemplo, dependendo do post que eu faço sobre educação financeira, o número de curtidas, as pessoas ignoram, tipo assim, não quero saber disso. E eu tenho, né, acompanhado, etc e tal. Então, pelas minhas postagens, eu tenho percebido o quanto as pessoas estão resistentes à educação financeira. Eu acho que aí tem o preconceito e o pré-conceito, que falar de educação financeira é só guardar, se privar, muito pelo contrário, né? Sim. A gente não quer que ninguém se prive de nada, mas também precisa ter o equilíbrio, né? É esse sentido, que entenda que a educação financeira ela vai te trazer crescimento pessoal. Não é só planilha, não é matemática, né? Porque assusta, eu não sei fazer conta. Vai, pelo menos somar e subtrair vai ter que aprender. Não, mas se bastasse fazer conta, qualquer um com calculadora tinha uma vida financeira organizada, né? Exatamente. E Priscila, por exemplo, quando eu vejo, né, você perguntou o que é que na minha tese eu observei, eu falei do dinheirinho, né, na mão das crianças que elas iam na cantina. Um detalhe, isso acontece da classe E até a A. Não tem, só a diferença diz respeito à quantidade de dinheiro Sim. que as crianças recebem dinheiro, e muito, muito dinheiro, a ponto,
faz um mês e pouquinho, eu vi uma startup que começou a investigar quanto que as crianças, adolescentes até 18 anos, de 9 a 18 anos, gastavam de R$ 1 a R$ 5 em jogos. 480 bilhões. E aí, eles criaram, junto com mais uma turma, um cartão digital, né? Um cartão para essa faixa etária pré-pago. Quem vai pagar? São eles? As crianças? Não, é o pai. Então eu já dou um cartão. Eu fiz até uma live sobre isso. Você é a favor de cartão de crédito para adolescente? Você pode dar. A questão não é essa. Mas em que condições você vai dar? Em que Exatamente. condições? E saber se essa base foi construída, né? Porque um adolescente que nunca teve contato com dinheiro, que tem um cartão de crédito que é ali, que ele passa e ele compra o que ele quiser, é uma bomba relógio, né? Da vida financeira. Então, eu acho que tem tanto assunto que a gente tem a discutir, e eu percebo que existe uma dificuldade de entender todas essas vertentes da educação financeira, né? Que a gente não está falando só do dinheiro em si, né? A gente está falando de outras coisas, do papel dessa pessoa, da qualidade de vida, né? Porque é isso que você acabou de falar. Não é só sobre o dinheiro, é sobre qualidade de vida mesmo. Tem inteligência financeira, vai te trazer qualidade de vida. E é um impacto também que você tem na sociedade, né? No ambiente que você está inserido, como você consegue colaborar para essa sociedade, né? Quais são os problemas que você pode resolver ali? Tudo isso a gente consegue trabalhar dentro da educação financeira, né? Mas eu sinto, assim, a Sabrina que está aí, você, a Lívia, que também estava assistindo a live aqui, que talvez você... Eu sinto uma dificuldade gigante, assim, aqui no Instagram, começando por aqui, né, de conseguir introduzir esse assunto de uma maneira que as pessoas se interessem. Exatamente. Eu sinto a mesma dificuldade e eu vou assim. Você vai criando mil estratégias, a Lívia, mil estratégias para poder chegar nas pessoas, né? E falar, gente, a gente não. É uma ideia avançada essa. É uma ideia de primeiro mundo que Sim. eu não sei, eu não tenho essa vivência, mas eu acredito que nem países do primeiro mundo têm essa riqueza de situações que nós estamos trazendo para discutir, né? Você está na Austrália, você pode falar isso Não melhor, tem. mas não Não tem. Não tem. Aqui na Austrália, para você ter uma ideia, quem faz a educação financeira das crianças, quem educa as crianças financeiras, é a maior rede bancária do país. Então, eles estão dentro das escolas, eles estão dentro da escola e é um monopólio, é só esse banco que é o Commonwealth. E eles têm um programa de educação financeira. Eu estou lendo um livro aqui também, de uma pessoa de finanças daqui da Austrália, que é isso, eles doutrinam as crianças dentro da escola a partir da primeira infância, que você já consegue ter um cartão, virar um cliente do banco, e eles vão construindo esse perfil da criança até a idade adulta. Então, assim, apesar de ser um país de primeiro mundo, o problema também acontece, né? Para você ver Lógico. como é um assunto difícil, é um assunto que as pessoas não estão abertas para discutir. Eu costumo dizer, né, que os pais, as mães e cuidadores, eles estão tão preocupados com os problemas da primeira infância ali, né? Com a birra, com a criança que não come, com a criança que não dorme direito, né? Com todas essas coisas que acabam segregando a educação financeira, deixando de lado para tratar no momento mais oportuno. E deixam passar essa oportunidade, né? De trabalhar. Enquanto a criança não come, você tem oportunidade ali para trabalhar financeiramente com ela, para trabalhar esse tema com ela. A criança que não dorme, você tem a oportunidade de trabalhar
uma birra no mercado porque quer levar um doce. Você quer melhor oportunidade do que isso, né? Mas as pessoas não têm essa consciência, não estão preparadas para isso, né? Exatamente. Eu vi que tem uma pessoa que perguntou a partir de que idade pode dar a mesada que a gente indica. Eu acho que a questão da mesada, para que você vai dar o dinheiro? Porque desde um aninho você pode dar uma moedinha para a criança e ensinar a colocar no cofrinho. Sim. Ela não precisa da mesada do dinheiro como dela, mas ela precisa desse ato simbólico de pegar o dinheiro, porque o dinheiro precisa guardar, né? Ela é muito pequena. Existem várias estratégias. Cada ano, se ela tem um aninho é R$ 1. Eu não vou discutir esse tipo de estratégia nesse momento, né? Algumas eu concordo, outras eu não concordo. Mas o simbólico para a criança olha, vamos guardar para tomar, sei lá, fazer alguma coisa, vamos guardar para comprar uma pipoca, vamos Uhum. guardar para comprar uma maçã, né? Que a gente tem, porque você pode criar a expectativa de guardar o dinheiro para comprar alguma coisa. E como ela é muito pequena, você pode comprar uma maçã, uma banana, algo do dia a dia. Eu acho que uma coisa importante, Maria, a gente falar é que o que as pessoas confundem muito, né? Elas acham que a mesada é para criança e a mesada é para os pais. É uma ferramenta para os pais educarem financeiramente os filhos, né? Então, Perfeito. a partir do momento que você entende isso, fica tudo muito mais fácil, porque independe do valor que você vai dar para a criança. O objetivo não é dar o dinheiro para a criança para ela usar, o objetivo é ensinar a criança a administrar esse dinheiro, né? E aquilo que você falou da escassez, né? A mesada é uma ótima oportunidade para a gente começar a trabalhar a escassez. Então, se você não pode dar um valor alto, quanto menos, melhor, assim, porque a criança vai ter que aprender a administrar, né? Exatamente, não tenha dúvida. E agora pensa, né? Você guardar o dinheiro no cofrinho para depois sair comprar alguma coisa que se usa dentro de casa. Olha que legal. Você pensa que a criança, desde bebê, a gente põe a criança no carrinho, né? Não sei se aí tem, mas tem aquela cadeirinha, aquele bebê conforto que você põe o bebê. O que o bebê fica vendo você? Pegar as coisas da prateleira e pôr no carrinho. Exatamente. Simbolicamente, ele aprende a comprar antes de falar mamãe, Exatamente. papai. Então, se ele aprende a comprar antes de falar isso, porque ele te acompanha no supermercado, porque você não tem com quem deixar o seu filho, eu entendo perfeitamente. Por que você não guarda com ele o dinheiro no cofrinho para depois tirar e falar assim, olha, com esse dinheiro nós vamos comprar fruta, nós vamos comprar arroz, a gente vai comprar papá, mas mostra o dinheiro saindo do cofrinho, porque ele tem que ter noção que você tem que guardar para atender uma necessidade que é a comida. Uhum. Essa é a primeira relação, é o leitinho da criança. Isso sim é da mesada, porque eu estou tirando o adulto da zona de conforto. É isso. A gente tem que saber que a gente precisa estar comprometido, né? E a gente vai dando uma série de dicas, assim, né? Mas as famílias, as mães, os pais, eles têm uma criatividade. Tem gente que ouve isso e fala assim: Maria, eu escutei você falando isso, mas eu fiz isso. A ideia que foi desenvolvida pela mãe, pelo pai, foi muito melhor do que aquela que eu dei, mas não interessa, esse é o objetivo, né? Dar aquele insight na pessoa: epa, eu posso fazer isso, posso fazer melhor. E Eu posso olhar, né, adequar. o dia a dia, né? Porque a gente não tá lá acompanhando todo dia. Eu sempre falo também, se assistir todos os meus lives, vai ter essa frase. Mas a gente tem que ter olhos de professor, né? E olhar para aquela criança e ver o que aquela oportunidade está oferecendo para ela, né? O que ela está aprendendo ali, o que ela está vivenciando ali. E usar isso a nosso favor. É isso que a gente tem que aprender a fazer, né? E para isso a gente precisa se preparar.
porque as oportunidades elas estão aí, né? Nossa, fantástico você ter falado isso. Sabe por quê? Porque quando você fala isso, a gente, enquanto pai, mãe, nós também precisamos evoluir, né? Sim, Porque, por exemplo, enquanto mãe, eu aprendo que determinados medicamentos eu não posso dar. Eu aprendo que o antibiótico eu tenho que dar certinho, porque senão ele não surte efeito. E se mudar, se eu der um outro medicamento, eu tenho que aprender porque eu tenho que garantir a vida do meu filho. Então, o que eu trago, né? Exatamente isso que você falou. A psicologia também mudou. Ela traz informações preciosas a respeito da criança. Eu sim. não posso ter uma criança do século XXI na minha casa sendo tratada como cliente pelo mercado e pela família e continuar agindo na educação como se fosse o século XVII. Sim, Porque é isso que a gente faz, a gente age enquanto pai lá em 1800, sim. 1700. Não evoluímos, né? Não evoluímos. Gente, não pode. A gente tem que entender que essa criança, ela tem um potencial de crescimento maravilhoso que eu não tenho que dar tudo na mão dela. E o mercado já entendeu isso, né? O Oxi! potencial que essa criança tem. Tem uma pesquisa que eu acho que eu vi no Instituto Alana, se eu não me engano, sobre o poder de decisão das crianças. Se eu não me engano, é uma coisa em torno de 70% que as crianças decidem as compras da família, assim. Linha branca, carro, todos esses objetos que a gente compra Passeio. em casa, passeios, viagens, tudo isso passa pela opinião da criança, né? E a gente não se deu conta, né? Nós, como pais, a maioria de nós, não se deu conta disso ainda, mas o mercado já. Né? E o mercado, por isso que as propagandas elas tem bichinhos, são coloridas, né? Para chamar a atenção da criança também, para que a criança se lembre daquele produto quando chegar o momento de tomar a decisão, né? E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue preparar essa criança para situações como essa, né? Para mostrar e falar assim: olha, você está querendo comprar o carro X porque você viu aquele bonequinho nesse carro, mas olha como o carro Y vai atender melhor a nossa família, tem mais espaço, é mais econômico, enfim, né? Dando só um exemplo, né, do que pode acontecer. Mas é isso, é a gente se preparar para que quando essas situações aparecerem, a gente consiga guiar essa criança, né? Porque eu acho que o nosso papel realmente não é de fazer pela criança, né? É de ser um guia. Eu costumo dizer que a educação financeira ela é uma jornada, né? E nós somos pares dos nossos filhos nessa caminhada. A gente anda do lado, a gente não tem que andar na frente, não tem que andar atrás. É uma caminhada que a gente faz junto, né? E para isso a gente precisa saber que caminho a gente vai seguir, né? Exatamente, porque assim, é ilusão, todo esse empoderamento que a gente dá para a criança, não que esteja errado, mas ele está direcionado no sentido errado. Por Sim. quê? A publicidade, o mercado, as empresas, todo mundo que quer ganhar dinheiro, fazem, essas pessoas fazem curso para entender como funciona a cabeça da criança. Não sejam ingênuos. O empoderamento que nós damos hoje para a criança é em função da maneira que o mercado as trata. Só que Sim. a gente entra na mesma linha que eles querem enquanto pessoas, né, que ajamos com essas crianças. Maravilhoso, é isso, é exatamente isso. E assim, digo mais, a criança não tem maturidade cognitiva para essa responsabilidade, né? E é isso, a gente faz exatamente o que o mercado espera da gente, né? A gente delega essas decisões para uma pessoa
que não tem maturidade cognitiva ainda para tomar essas decisões. E aí, baseado em toda a nossa infância, nessa história da gente querer dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, tudo que a gente não teve, a gente acaba acatando algumas decisões da criança, né? Achando que a gente está fazendo aquilo para o bem dela, mas a criança nem sabe direito por que ela está tomando aquela decisão, por que ela está fazendo aquela escolha, né? Enquanto que se a gente observasse melhor, se a gente se preparasse melhor, a gente podia, além de não atender o desejo da criança, né? Se, dependendo do desejo que for, orientá-la do porquê que a gente não pode atender aquele desejo naquele momento, né? Então, uma jornada mesmo, né? Que a gente tem que se preparar para caminhar. E assim, vai ser fácil? Viver não é fácil, mas você vai estar fazendo o seu melhor, né? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto família. A criança vai chorar, vai fazer birra? Lógico, ela não é boba. ela, ela vai lutar por aquilo que ela quer, pela ideia que ela quer. O Mas que também é válido, né? O que também é válido. lógico, eu acho que é perfeito, só que existem limites nessa, né? E você fala assim, não, hoje não vai ser e acabou, não foi planejado, não tem dinheiro, enfim. É, aprender a lutar dá sentido à vida. As Sim, frustrações, ela fortalece cada vez mais o indivíduo. sim. E nós estamos com problemas seríssimos na educação dessas crianças, extremamente ansiosas, medicadas, porque elas não conseguem lidar com o amanhã, com o daqui a pouco. E a Gente, é um dificuldade também crime. de lidar com esse monte de responsabilidade, né? Que acaba ficando sob a criança também, né? Essas decisões que muitas vezes elas não teriam que ter também, né? É um assunto extremamente rico. Eu Sim, acho que se a gente conseguisse tocar o coração, tem um pessoal que ficou aqui, eu acho, até o final. Se a gente conseguisse tocar vocês, assim, no sentido de entender essa mensagem e compartilhar, porque eu acho que é isso também, né? A gente precisa de uma comunidade para a gente espalhar essa mensagem, né? Porque mandurinha voando sozinha não faz verão, né? E a gente, sozinha, a gente não consegue. E eu sei que tem algumas pessoas que eu tenho contato aí, imagino que você também, mas é pouco ainda, né? Para a gente é conseguir pouco. entrar na casa das pessoas, entrar no seio das famílias, assim, e conseguir fazer a diferença, né? Eu tenho sistematicamente pedido, gente, conhecimento liberta, ajuda a divulgar, ajuda a outras pessoas a entrarem em contato. Sim, Porque quando eu tive os meus filhos, tudo bem, eu tive com bem mais idade. Eu tive na época, né? As minhas amigas tiveram com 24, eu fui ter com 33. Só para você ver a diferença de cabeça. Quando eu tive os meus filhos, eu percebi, eu já era professora, foi aí que intensificou mais ainda. Se eu quero um mundo melhor para os meus filhos, eu preciso criar, ajudar a ter um mundo melhor para o filho do outro, para os exatamente. filhos dos outros. Eu preciso investir no outro. E eu tô assim, assim como você, bravamente pedindo, por favor, divulga o conhecimento. Resistência, né? Ajuda ajuda a fortalecer essas famílias que às vezes com uma palavra, com uma live como essa, ela se sente valorizada, ela se identifica, ela percebe que o valor que ela defende, ele vale a pena ser defendido, porque ela também está sozinha e vulnerável. Sim, é isso, né? Deixa eu só te falar uma coisa, Maria. Falta um minuto para acabar o horário. Se cair, a gente marca outra, mas vamos continuar só para a gente concluir, que se não cair, a gente continua o Tá assunto. bom. Mas se cair, a gente fala depois lá no WhatsApp. Eu acho que
extremamente importante isso que você falou, e aquela história, né, de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né, para educar uma criança. E é isso, eu acho que é a construção dessa aldeia, desse espaço onde todo mundo se ajuda, né? Eu percebo, eu sigo muito perfil de maternidade, né? Então eu vejo isso muito acontecer, né, dentro dos perfis de maternidade, das pessoas se apoiarem e se ajudarem e tal. Só que dentro da educação financeira, eu vejo que as pessoas não conseguem enxergar ainda os problemas que existem, né, na educação financeira. E eles estão aí, eles estão permeando a vida dos nossos filhos. A gente, ó, passou do minuto que a gente vai conseguir ficar mais. Estão nos jogos online, estão no consumo de telas, estão no consumismo mesmo, né? No consumismo infantil que hoje está exacerbado. E se a gente não divulgar essa informação, amanhã, né, o meu filho, a minha filha, eles podem casar com pessoas que não tiveram essa educação financeira, isso vai ter um impacto na vida deles. Eles podem ter um chefe que não teve educação financeira. Então, não adianta só a gente preparar o nosso também, né? Minha luta também é essa, assim. Eu tô aqui todo dia porque é o que eu acredito. Mas eu acho que eu ainda não. Que bom saber que é assim que você se sente também, porque você está há mais tempo que eu, acho, estudando esse tema, porque eu não vejo, não encontrei o caminho ainda, sabe? Eu estou sempre falando com as pessoas sobre esse tema e eu falo que eu não achei ainda a minha voz para conseguir tocar o coração das pessoas sobre a importância desse tema, porque o brasileiro é preconceituoso com o tema financeiro, né? Você tem essa mesma sensação? Tenho. Por isso a gente vai se juntar nessa rede Vamos, de vamos. colaboração. Sim, vamos fazer uma galera aí para a gente poder falar. Porque isso acontece na educação financeira para adultos, né? Tem um pessoal grande, um pessoal que se ajuda, e eu não sei se você acompanha muito a galera que fala de educação financeira para adultos, mas tem, assim, parcerias e tudo mais. Agora, na nossa área aqui, não é muita gente falando, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas e precisa de mais gente levando essa mensagem, falando. Então, tem gente que está aqui com a gente acompanhando. Queria sugerir que vocês encaminhem essa live, falem do tema para as pessoas que vocês conhecem, porque amanhã, né, os nossos filhos eles podem se encontrar aí e viverem algo juntos do ponto de vista financeiro, né? Vamos dizer assim. E a gente sabe que a falta dessa inteligência financeira, dessa educação financeira, ela é responsável por vários problemas, né? Eu já postei aqui suicídios por motivo financeiro, o alto índice de suicídios por motivo financeiro, divórcio, um dos maiores motivos, se não o maior, é que assim, eu não gosto de falar sem ler a pesquisa, é o maior, né? Porque eu lembro que eu vi, mas não lembro a referência de onde foi. Mas é o maior motivo de divórcio, o ponto financeiro, né? Não é traição, não é whatever, qualquer outra coisa. É financeiro. Então, tem um impacto, né? Tem um impacto na vida. É isso mesmo. Priscila, adorei. Eu amei também, muito obrigada pela. Vamos fazer mais vezes, assim. Quando você quiser, estou super à disposição. O canal aqui está super aberto. Mas vamos pensar em parcerias também para a gente fazer post, para a gente pensar em aulas, enfim. Acho que é um assunto muito rico. Acho que você tem um conhecimento incrível, assim. E sugiro que vocês leiam os livros. Aliás, você não quer falar dos seus livros antes da gente terminar, para as pessoas conhecerem? Olha, esse livro aqui é muito legal. Ele traz algumas coisas muito, muito interessantes a respeito do desenvolvimento da criança e como ela entende o dinheiro e como ela entende a publicidade, a questão do consumo. Vale a pena. E Priscila, eu vou acabar mandando para você aí na Austrália. Eu e uma amiga fizemos esse daqui, um planner para adolescente, para ele tomar consciência daquilo que ele recebe da família em casa. Maravilhoso. Contabilizar e assim, educação financeira e também educação para o consumo. Gente, tem bastante coisa. Me segue também lá no meu perfil.
Mas eu faço pouca publicidade, não sei fazer. Não, olha, isso era uma coisa que a gente vai conversar depois no particular, porque eu não sei onde você estava escondido, que eu não te achei. Graças a Deus eu encontrei a Denise, que ela me mostrou você, que eu fiquei louca quando eu vi os livros. A Sabrina está perguntando onde achar os livros. Você consegue achar na Amazon. Na Amazon você acha tudo. Sim. Inclusive, eu me cadastrei porque eu tenho em casa para poder vender. Então, você vai lá na Amazon, eu coloquei tudo mais barato do que eles estavam oferecendo. Vai na Amazon, procura Maria Belintani como fornecedora e você compra. Pronto. Tem link na sua bio? Tem o link. Ah, eu acho que tem na Linktree, deve ter. Eu Sim. preciso ver. Então, Acho que nem isso eu pus, hein? Olha, muito obrigada, Maria. Foi um prazer enorme, assim. Eu Prazer respeito foi meu. muito professores e pesquisadores e acho que o trabalho de vocês é incrível. E escritores, porque escrever o livro não é fácil, né? Autores aí. Então, parabéns pelo trabalho incrível. Conte comigo para o que você precisar, assim, e vamos fazer outras coisas juntas. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela confiança, Obrigada, gente. principalmente. A live vai ficar salva, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.